Cordiais saudações aos que nos ouvem das diversas plataformas digitais e não só. Daqui fala Júlio César, o vosso irmão, o vosso amigo, para hoje termos aqui um debate. E este vai ser o debate de estreia. E para hoje nós temos um tema empolgante, intenso, um tema que divide opiniões e para tal eu também encontro com irmãos de painel, sábios nas suas áreas e entendidos naquilo que vão falar. Hoje nós estaremos falando sobre qual é o dia de adoração, sábado, domingo, segunda. Afinal de contas, qual é o dia de adoração? E para isso eu tenho duas pessoas aqui que vão se apresentar. Eu vou começar com o meu caro e amigo que está aqui à minha direita. Uma breve apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse exato momento. Eu sou o Filson Felipe. Sou jovem e estamos aqui para partilhar e aprender. E, acima de tudo, uma questão de esclarecimento sobre a palavra de Deus, exatamente aquilo que é o verdadeiro dia de adoração. Muito obrigado, Filson, ele que estará aqui para nos ajudar a entender, afinal de contas, qual é o real dia de adoração. Tenho também, por outra, um outro entendido na área, um exímio orador, que também estará aqui a partilhar conosco conhecimentos. Então, eu gostaria também que se apresentasse. Muito boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde, sim, família. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que nos ouvem. Eu sou o Domingos Bié, um jovem muito curioso e vim aqui para aprender com todos e com o Filson e trago aqui o meu ponto de vista acerca do dia da adoração. Espero também poder compartilhar com os outros e, quiçá, convencer o Filson. Muito obrigado. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, já estamos todos apresentados. Eu vou passar a palavra para o meu querido Filson, ele que vai demonstrar, afinal de contas, qual é o seu posicionamento, qual lado ele defende, qual é a sua cosmovisão, o que norteia realmente o nosso querido Filson. Então, Filson, você tem 5 minutos para expor qual é o teu posicionamento, o que te traz aqui, o que você realmente quer passar para as pessoas que estarão ouvindo este debate. Exatamente, muito obrigado pela oportunidade. Como já aqui foi dito, qual é o verdadeiro dia de adoração? Eu quero levar o pensamento de todos na criação. Nós sabemos que depois de Deus criar os céus e a terra, ou seja, terminar com todo aquilo que era a sua atividade, sua obra, criação, trevas e luzes e tudo mais, então nós encontramos na Bíblia, isso no livro de Gênesis, que Deus descansou, abençoou e santificou. Ok. E nós sabemos que o ser humano, após o pecado, quero aqui atualizar os telespectadores, após o pecado nós perdemos aquilo que era a essência, a imagem, a semelhança divina. E o plano da redenção exatamente surge na necessidade de resgatar, é como se fosse resgatar os valores perdidos para voltarmos à origem, à imagem e semelhança divina. Então, nesta senda, aquilo que é o dia de adoração também não está excluído desse ponto. Também é uma questão que precisa ser voltada, porque nós hoje vemos que as pessoas perderam-se e várias doutrinas estão surgindo. Então, nós precisamos ter um padrão que nos une como cristãos. Então, essa é a minha ideologia principal e aquilo que diz a Bíblia, que no 7º dia Deus abençoou e santificou. Então, nós precisamos voltar às nossas origens. Então, para sermos claros, certo, o que é que estás a defender aqui? Estou a defender que o verdadeiro dia de adoração, vou ser mais claro, Jesus disse em Mateus, todos os dias são lícitos para adorar. Ok. Mas aquele descanso, aquela bênção, ou seja, aquilo que Deus chamou em Gênesis de que no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou, exatamente Deus queria que o homem, ao chegar no 7º dia, isso no sábado, ele contemplasse, fosse um momento único em que o homem teria para se conectar ou reconectar com Deus. Nós sabemos que aqui os telespectadores podem fazer uma dúvida, surgiu uma dúvida. Que é descanso? Nós sabemos que o nosso Deus não se cansa. Então, por que ele descansou? É exatamente ali onde quero chegar. Não é descanso conforme nós entendemos. Okay.
mas é a abstinência daquilo que é nossas atividades comuns durante outros dias da semana para simplesmente nos focarmos em uma única atividade, que é a conexão com Deus. Esse é o real descanso, porque Deus realmente não se cansa. Exatamente. Muito obrigado, Filson. Foi bem sucinto no que diz respeito à sua cosmovisão, à sua abordagem. Ou seja, ele estará aqui defendendo o sábado como o verdadeiro dia da adoração. Mas temos também mais um outro convidado e desde já agradecemos aos que estão a nos acompanhar pelos órgãos de difusão massiva. Convidem ali mais pessoas, partilhem isso para que chegue até aos confins da terra. Então vamos agora com o Domingos Bié. Domingos Bié que também tem um posicionamento, tem alguma coisa a dizer. Então, tem 5 minutos para falar. Se quiser falar em menos, está à vontade. Domingos Bié, vamos lá. Muito obrigado. Eu estou aqui para falar sobre dias de adoração. E às vezes tem havido uma confusão por parte dos irmãos que professam o sábado. Eles não querem entender. Já está entrando em ataques, mas pode continuar. Os irmãos não querem entender. Fazem um esforço para parecer que... Eu concordo com essa abordagem do nosso caríssimo Filson, que de facto o Senhor abençoou o sábado. De facto o Senhor santificou o sábado. Mas a minha pergunta é, os outros dias não são santos? Não foram abençoados também? Porque foram através dos outros dias que o Senhor criou outras coisas bonitas. Criou o sol num dia, criou a lua num dia, criou o homem num dia. E por que supostamente o dia em que criou o homem seja o único dia ímpar? Então, eu quero aqui trazer uma abordagem. É um livro dado autoria a Moisés, Êxodo 12, versículo 16, que diz o seguinte: e ao primeiro dia haverá uma santa convocação. Também ao 7º dia terás uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Ou seja, nós estamos a ver que é desde os primórdios que não é o único dia de adoração, mas agora onde é que os irmãos foram buscar aqui? Apenas o dia de adoração é um. Não, mas nós queremos ainda perceber a tua linha ideológica. A minha linha ideológica é... Ainda não estamos aqui a refutar ou alguma coisa. Queremos entender o que é que realmente o Domingos Bié acredita. Eu venho abrir um espaço. Não venho falar que o dia de adoração é sábado ou domingo. Venho falar que o dia de adoração é aquele que você escolhe para servir ao Senhor. E também venho falar que o sábado já não é mais o sábado que era antes. Não tem o mesmo significado. Então é isso que eu venho trazer aqui nessa conversa. Ok? De uma forma, eu trago uma análise difusa, uma análise nebulosa entre o sábado, entre o extremo domingo e meia parte do sábado. Muito bom, muito interessante a introdução do Domingos Bié. Agora eu gostaria que os dois, essa pergunta para os dois, mas vão responder em alturas diferentes. Qual é a base bíblica que tanto quem defende o sábado, para quem defende o domingo, traz para que se defenda o sábado ainda nos nossos dias? Em pleno século XXI, qual é a base bíblica para defendermos o sábado ainda aos nossos dias? E para quem defende o domingo, qual é a base bíblica, afinal de contas, para que se defenda ou que se adore a Deus no domingo ou tenha um outro dia além do sábado? Então vamos começar com o Bié, vamos trocar agora a ordem. Qual é a base bíblica para dar essa abertura de que se pode adorar, afinal de contas, num outro dia? Visto que a própria Bíblia vai nos dizer que Deus descansou, embora ali seja um antropomorfismo, nem uma figura de estilo, porque ele não se cansa, e o santificou. E nós vamos ver desde o Êxodo em diante, o povo escolhido de Deus a adorar no sábado em particular. Então, qual é a base que num dia como hoje, do século XXI, tenham várias denominações a adorarem em um dia diferente do domingo? Vamos lá, Domingos Bié. Muito bem. O dia de adoração no domingo ou no primeiro dia tem a sua gênese nas orientações do Senhor. Quando passava a sua orientação, como é que se diz? Que aqui podemos assim figuralizar que o CRA, ou a Constituição do Senhor para Moisés, os seus mandamentos, ele instruía Moisés. Moisés não falava por si.
Moisés era um homem que trabalhava pelo poder de Deus e falava com Deus pessoalmente. Era orientado dia e noite. E numa dessas orientações, ele também orientou o povo que no primeiro dia, tanto ao primeiro quanto ao sétimo dia, haveria Santa Convocação. Na nossa linguagem diz Santa Convocação em cultos. E nesse dia não se pode fazer qualquer coisa, senão o que nós temos de comer. Isso foi naqueles tempos. Isso está em Êxodo 12:16. Ok. Então essa é a base que sustenta. E mais para aqui, mais para o nosso tempo mais cristão, temos uma forte presença de adoração nesse dia, nos próprios discípulos que começaram a adorar nesse dia quando o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dos mortos neste dia. Então eles viram que é uma grande oportunidade para lembrar aquele que veio morrer por eles ou por nós. Então, como um símbolo. Mas isso não seria ir contra os 10 mandamentos? É ali que eu quero chegar. Eu gosto de falar que a Bíblia é um livro contextual, aplicado a um certo contexto, a um certo povo, conforme Deus quer. Porque a palavra máxima é a palavra de Deus. Porque Deus amanhã, se calhar, pode falar que dia de adorar é quinta-feira. Será que não vamos aceitar? Então estamos a seguir a palavra de Deus ou estamos a seguir algo que nós queremos? Ok. Então essa é a minha base. Mas lá no final eu posso defender com propriedade porque que o sábado já não é mais o sábado. Perfeito. É mesmo ali onde nós queremos chegar. Eu creio que o ilustre Filson esteve atento. Exatamente. Atento no que o Domingos B esteve a falar. E agora eu vou virar as atenções exatamente para si. Ok. Por que em pleno século XXI ainda exista um grupo de pessoas a terem o sábado como dia de adoração? Isso não seria trazer de volta um costume judaico? Isso não seria tirar do judaísmo determinados elementos, determinadas tradições e aplicá-las no cristianismo, visto que o cristianismo foi uma ramificação do judaísmo? O que o ilustre Filson tem a dizer? Quais são as bases bíblicas, tanto vamos no Novo como no Antigo Testamento, que realmente dêem suporte, não é? Para que ainda em pleno século XXI se adore o sábado. Vamos lá. Para o meu companheiro Bie e para os demais telespectadores, eu gostaria de afirmar o seguinte. Talvez a questão que mais tem surgido ultimamente não é sobre o verdadeiro dia de adoração. Das várias experiências que eu pude participar e partilhar com outras pessoas, talvez o que deveria se abordar é a questão de como guardar o sábado, porque muita gente contraria-me na forma de guardar o sábado. Não admitir. Por que eu digo isso? Porque não se pode admitir, em pleno século XXI, nós jovens, com uma única Bíblia, poder ler e encontrar mais de 3, 4, 5 a 10 capítulos, livros a falarem do sábado como dia de adoração. Exatamente. E ainda se duvidarmos ou ainda não acredita. se apoquentar com essa situação. Exatamente. Então logo eu já respondi essa questão. E do outro lado, ao meu caríssimo Bie, que respondeu com o livro de Êxodo, capítulo 12, né, versículo 16, afirmando que no primeiro dia, né, deveria se adorar, conforme está aqui, no primeiro dia tereis uma santa assembleia. Eu gostaria talvez que me provasse mais outros capítulos, porque naquilo que é no campo teológico, não podemos fundamentar uma doutrina com apenas um capítulo. Okay. Uma doutrina tem que ser aprovada com mais de 3 capítulos que asseguram, que demonstram concordância. Que dão firmeza, porque que dão solidez. Sim, naquilo que são as minhas análises, olhando para esse livro de Êxodo, nós temos que entender que após a retirada, a saída dos israelitas no Egito, então o povo estava totalmente esquecido de Deus. Né? Isso são 400, se não estou errado, 400 anos no Egito. Então, antes de Deus dar aquilo que era a lei moral, que escreveu ele com os seus dedos, Deus tinha que dar algumas leis que seriam de meio termo para que o povo não estivesse muito distante. Okay. Então, eu, olhando nesse texto, eu posso fazer uma análise que essa lei é uma lei de cerimônias que hoje posso entender que não se aplica mais no nosso contexto. Por quê? Porque não tem mais outro texto que vai me comprovar ou que vai concordar com essa lei. Portanto, era uma lei
que seria um meio termo para que o povo de israelita estivesse mais próximo, porque nós vamos ver que depois de Deus dar a lei dos 10 mandamentos, o povo voltou a pecar. Isso está aqui em Êxodo, podemos ler, só que vamos roubar muito tempo. O povo voltou a pecar, então depois Deus disse que Moisés devia escrever mais uma lei, que está como lei de Moisés. Aquilo que proibia várias coisas, entre eles, como tratar casos de adultério, roubo e tudo mais. Agora a minha pergunta é, nós aplicamos tudo aquilo que se aplicava no tempo de Moisés? Matar e tudo mais? Por que não? Porque era algo que serviria apenas para ele. Diferentemente da lei de Deus ou da lei moral dos 10 mandamentos, que quase todo mundo hoje aplica e não há discórdia. Então, eu quero te chamar a atenção ao alerta que nós precisamos entender muito bem alguns versículos. Ok. Alguns versículos precisam ser bem analisados, que é para não haver essas complicações. Esse caso de Êxodos em particular é um caso isolado, podemos chamar de então um caso isolado, que nunca mais Deus voltou a se referir do primeiro dia como um dia de adoração. Exatamente. De maneira geral, não quero falar que o livro de Êxodo é um caso isolado, porque há mensagens que realmente nós podemos aplicar. Mas nesse caso aqui de Êxodo 12, versículo 16, era um caso exatamente aplicado naquela época. Naquele contexto. Naquela época. Por quê? Olhando para o título geral, fala da Páscoa, da libertação, que era uma celebração que surgiu mesmo na retirada do povo de Israel no Egito. Então, depois deles saírem, tinham um conjunto de atividades e cerimônias que eles deveriam celebrar. O que eu quero chamar aqui a atenção é que existem duas leis, a lei moral e a lei cerimonial. Isso está comprovado. Tem uma lei que Moisés escreveu exatamente e tem uma lei que Deus deu a Moisés e escreveu nas 2 tábuas de pedra. Okay. Então é o fundamento que o sábado é um dia de adoração, como já disse no princípio. Acho que ainda tem mais alguns segundos. Sim. Exatamente por houver capítulos que mostram isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Começando na criação, que Deus descansou, abençoou e santificou. Em Êxodo, Deus, ao dar os 10 mandamentos, frisa a questão do sábado. E em Mateus ainda Deus frisa. E outro ponto que eu não concordo, meu caríssimo, é me falar que os discípulos, após a morte de Jesus Cristo, eles passaram a adorar domingo, porque eu tenho textos ou provas de que ainda os apóstolos continuaram a adorar no sábado, nas sinagogas, conforme era de costume. Ok. Isso está intenso, isso está muito bom. Eu não sei se o caro Domingos Bie quer já fazer algumas refutações do que acabou de ouvir, ou posso passar para uma outra questão. Eu acho que eu gostaria de fazer perceber só um pouquinho. Ok, tem 3 minutos para tal. Sim, meu caro Filson. Eu gostaria de saber, mas segundo quem que nós precisamos de 3, 4, 5, 10 capítulos? Qual é o número afinal? Para que uma verdade seja verdade. Ok. Então, porque há que referenciar segundo quem? Segundo Cristo, segundo Moisés, segundo Paulo. Porque temos que falar segundo aqueles que são gigantes em termos de palavras de Deus. Quem disse Cristo, quem disse Paulo, que precisamos de 10 capítulos, porque segundo esses mestres, eles só disseram que toda a profecia ou toda a palavra de Deus é lícita, não? Para corrigir ou para o ensinamento. Sim. É isso que eles falaram. Agora não me lembro qual foi o apóstolo ou profeta que disse que precisamos de 10 ou 5 capítulos, porque na Bíblia, de forma de capítulos... Ele disse teologicamente. Teologicamente, então, no campo teológico, então, onde é uma eu não gosto de discutir teologia, eu gosto de discutir espiritualidade. Exatamente, tem uma própria ciência que nos foi dada para nos ajudar a perceber as escrituras. Então, eu posso falar que o Levítico 23:7 também diz assim: no primeiro dia tereis santa convocação, 23:7. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servir fareis. Já é mais um. Já é mais um. Então, é lógico que desde os primórdios o Senhor estava a dar uma luz para onde é que vamos. E eu aproveito aqui para dizer de que o sábado é mais como os outros. Mas como os outros, como assim? É só mais um dia. Dias, o sábado o cumprimento do sábado, o sábado é mais um dia. O sábado é mais um dia. O cumprimento do sábado
ou o descumprimento do sábado atualmente já não gera pecado. Ok. Temos aqui uma revelação que vai ser bombástica. O cumprimento do sábado já não é pecado nos Já nossos não é dias. pecado nos nossos dias. Por quê? O cumprimento ou não cumprimento? O cumprimento Ainda do tem sábado. um tempo? Não tens ainda aqui tempo. Acho que isso aqui é para arrematar, Chique Mate. Acho que é Não, melhor. porque agora sim vai Por quê? deixar a oportunidade para o Por Filson quê? também Porque poder- eu posso aqui até referenciar um pouquinho de... Vamos abrir Isaías 1:13. Mas está quase a bater 3 minutos, está quase a bater os teus 3 minutos. Não, Mas acho- ficou essa que o cumprimento do sábado nos nossos dias já não é pecado. O cumprimento ou não cumprimento, deixar de cumprir ou não Ou cumprir, seja, já quem não é pecado. cumpre e quem não cumpre é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, já não... Quer dizer, vão nos avaliar por outras coisas. Ok? E vão nos avaliar por aquilo que nós decidimos acreditar. Ok. Mas ali não estaríamos a abrir espaço para o relativismo, mas eu não quero chegar ainda ali. Eu vou dar espaço para o Fio, só quero que ele tenha alguma coisa a dizer sobre esta afirmação. O cumprir ou não cumprir o sábado já é a mesma coisa. Primeiro diga-me lá, quem não cumpre o sábado, quem não guarda o sábado, comete pecado? Exatamente. A princípio quero dizer que somos todos pecadores e ninguém tem capacidade de julgar. Mas eu vou falar à luz da Bíblia, Sim. à luz do que a Bíblia nos revela. Eu quero dizer assim, porque isso vai nos levar a cair na lei. Sendo todos nós até certo ponto até aqui concordamos que o sábado está nos 10 mandamentos. Concordas, certo. não é, Bia? Até aqui Concordas? todos nós concordamos que o sábado se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. E eu vou dizer assim, o não cumprimento ou o cumprimento do sábado não salva. Eu mesmo que estivesse a falar assim, se eu não cumprir uma parte da lei, eu cumprir, isso também não me salva, porque está na lei. Então quero dizer assim, a lei não salva. Quer dizer que o sábado não salva ninguém. Isso é verdade. Concordo exatamente. Chimuco! Como é que é? Obrigado. Pô, estávamos aí a fazer um tempo, se não vi solteiro. Não temos agora. Estamos a ter aqui um pequeno precalço, mas vamos já solucionar. Vamos já Sempre com esse solucionar. mamo, sempre com essa doença. Olha, não conta, Félix. Vamos aqui, bro. Tá em dia, né? Yeah. Aguentar o quarto ano, como é que está o quê? Olha, eu, para mim o mais difícil foi terceiro. É? Quer passar, Sério, sério. Yeah. Perdemos aqui a linha. Não perdeste a tua linha de pensamento, não é, Não, Filson? Exato. Sim, podes continuar. Vamos repor o tempo do Filson. Ok? Exato. Exatamente. Como ia dizendo, o não cumprimento, ou seja, ou o cumprimento do sábado, de facto, o sábado não salva ninguém. Nós não seremos julgados por guardar ou não. Então, não podemos aqui censurar as pessoas, porque não, vocês que não guardam o sábado são pecadores. Concordo exatamente. Mas o que eu Não, dizer... então, não, mas calma lá. Porque os nossos ouvintes precisam perceber. Então concordas com o Bie, concordas com a afirmação de que hoje quem guarda o sábado e quem não guarda o sábado é a mesma coisa. Concordas ou não? Porque respostas mais simples vão nos fazer entender o assunto. Ok. Quando nós argumentamos, muitos caras, os ouvintes não têm essa capacidade que nós temos de interpretação. Então, é bom os argumentos, mas também é bom a resposta simples. Ok, eu tive a levar noutra vertente. Eu concordo que o sábado não salva, mas discordo da maneira que ele disse, porque... Não, ainda não estamos a falar da questão salvação. Exatamente. Estamos a falar da questão se constituir um pecado. Não guardar o sábado. Sim, é pecado ou não é? Hoje, quem guarda o sábado e quem não guarda o sábado é a mesma coisa? Foi isso que o nosso ilustre colega de painel afirmou aqui. Exatamente, não pode ser a mesma coisa, porque deve haver diferença quem guarda e quem não guarda a lei. Como eu havia dito antes, o sábado está na lei dos 10 mandamentos. Então, é a mesma coisa que falar, quem guarda um trecho ou um item dos 10 mandamentos, um mandamento, quem não guarda é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então pecado. É pecado, sim. O que está em Não causa... guardar o sábado sim, é pecado. o que eu queria falar agora, o ponto importante que eu Responde queria ainda chegar. aí, Luiz. Sim, é a forma de como guardar, é isso que eu queria chegar. Ok. Eu queria, analisar dessa forma. Eu não posso guardar o sábado superficialmente e falar que estou salvo, o que não está guardado é pecado, mas a forma
Então eu queria fazer essa relação entre Cristo como centro e a lei. Porque de nada vale eu ir à igreja todos os santos sábados, mas não ter Jesus no coração. Então, eu não concordo que quem guarda e quem não guarda é a mesma coisa, mas a forma também como guardar isso tendo Cristo é essencial para os nossos ouvintes perceberem. Ok. Mas a princípio eu continuo na minha posição. Ok. De que o sábado é realmente o verdadeiro dia de adoração. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou pular para uma... Não sei se tinha mais minutos. Não, tens. Exatamente. Tens. O Caríssimo citou aqui, porque o debate agora está tenso e precisamos chamar a razão. O Caríssimo citou aqui o livro de Levítico 23. Levítico Como sendo 23, uma prova, mais uma pendor, prova de exatamente. que no primeiro dia. Então, aqui antes do versículo 7, que fala que no primeiro dia teria santa convocação, no versículo 3 do mesmo capítulo, diz que durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será santo, de repouso completo, dia de reunião sagrada, no qual não fareis trabalho algum. Então, que comparação, que análise o meu caríssimo faz? Porque até agora nós estamos a encontrar tipo, as mesmas provas. Mas o que o caríssimo não quer perceber é a diferença que o sábado aparece. O sábado é o único mandamento, ou seja, que aparece nos 10 mandamentos. Diferente desses capítulos que estás a citar, que aparece como se fosse uma lei auxiliar, como já havia dito, uma lei de cerimônias. Porque aqui está, são festas de preparação para o povo de Israel. Então a minha questão é, aqui também apareceu, você me apresentou essa prova como mais uma prova para adorar domingo. E também tem o sábado. Mas o facto mais importante é que o sábado aparece também nos 10 mandamentos. Então, E esses não aparecem. Ou seja, Então, o sábado tem mais credibilidade por aparecer nos 10 mandamentos. Não, consumimos aqui mais um minutinho, podemos compensar na tua abordagem. Pretendes responder essa ou eu posso dar uma questão? Ok, vamos lá. Sim, Filson. Sim, meu caríssimo Filipe, meu caríssimo Sachimu. Eu, desde o princípio que eu comecei a refutar, eu não disse que o sábado não aparece nos 10 mandamentos, que o sábado não está testificado na lei como um mandamento sagrado. Eu nunca disse isso. Apenas eu referi que o dia do domingo já vem sendo referenciado desde há muito tempo, que atualmente o cumprimento do sábado ou não cumprimento do sábado não constitui pecado para ninguém. E eu aqui vou fundamentar, mano. Sim, fundamento lá, porque eu, antes de fazer a referência do capítulo, eu vou falar o que aconteceu com o povo, com nós como homens. As pessoas começaram a esquecer o que é mais importante, conforme o filósofo falou. Ele disse que o sábado está sublinhado, mas ele aqui em momento algum falou que matar o próximo, adulterar, está sublinhado. É isso que os irmãos que professam sábado acreditam. Não é isso, a questão que vem falar não, é temos ordem. Eu tenho, então não posso me dizer. Alguém está... aquilo, temos ordem aqui. E aquilo que foi, é isso que foi se vivendo nas gerações passadas. Até que Deus mandou Isaías advertir em Isaías 1, versículo 13. Ele disse, não continueis a trazer ofertas vãs, incenso que para mim é abominação. As luas novas, os sábados, quem puder sublinha só aí na Bíblia dele os sábados, e a convocação de assembleia, não posso suportar iniquidade e ajuntamento solene. Então o que acontecia? Acontece também atualmente, as pessoas faziam pecado, desfaziam o sábado, estão aí na igreja, eles diziam que estão a santificar o sábado. Mano, mas não estamos aí contra a palavra santificação. Santificação não significa separação. E como é que nós vamos nos separar do mundo, mas continuamos a fazer coisas erradas, mas vamos que sábado estamos aí na igreja, estamos santificados? É por isso que o Senhor advertiu aqui, estou cansado disso. As vossas luas novas, as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. O Senhor está falando que eu aborreço isso tudo. Então já é visível aqui uma intenção clara de mudar isso, de mudar isso. Então o que acontece? Acho que tenho mais uns minutinhos, podemos só pular para Hebreus 7. Sim. Vamos só pular para Hebreus 7 rapidinho ali. Olha, Hebreus 7. Vamos lá, vamos pegar mesmo lá para 17. Hebreus 7, 17, 16, por aí, 18. O que diz essa passagem bíblica? O que diz essa passagem bíblica?
Acho que o cara, o Wilson, já encontrou. Sim, o Filson já encontrou. Tu tem aqui um problema técnico. Ele pode ler. Gabriel está escrito. Eu gostaria, versículo 17. eu gostaria de Não, pode. pode me emprestar. Aqui é a Irmandade reina aqui. Quer dizer, esse capítulo, conforme o Filson depois vai querer dar uma mais de recuada para tentar buscar contextualização, então vou já fazer isso eu. Ok. O que o Paulo aqui estava a fazer? O Paulo aqui estava a falar sobre Melquisedeque. Melquisedeque que é a imagem e semelhança de Deus, ou é próprio Deus, é próprio Cristo, Melquisedeque. Então ele estava a semelhar Jesus Cristo a Melquisedeque. Muito obrigado, Filson. O que ele diz? Vamos mesmo no 19. E se pois lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Está a me entender? Está a me acompanhar? Exatamente. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Quer dizer que afinal a lei não aperfeiçoou, não estava a aproximar o homem de Deus. E desta feita Deus introduz uma nova coisa que vai nos aproximar. Ele estava a falar de quem? De Cristo, que estava a lhe comparar quem? A Melquisedeque. Vamos continuar no 20. E visto que como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Está entendendo, né? Mas este conjuramento daquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Está entendendo, né? Onde é que nos quer levar? Já Eu quero levar tá que consumindo. o Paulo aqui estava a falar que a lei, porque houve mudança de sacerdócio. Ao mudar de sacerdócio, a mudança de lei. Ok. E a mudança de lei, agora no lugar da lei, quem sente é Cristo. Ok. E Cristo, e Paulo em momento algum sublinhou que a lei, como o sábado, são Imutáveis. são materiais salvíficos, mas ele disse que ele ainda refutou o adultério, disse que não podemos adulterar. 5 minutos. Não podemos atentar E a explanação do Domingos Bié me levou exatamente aonde eu queria chegar. E é um ponto que pode nos ajudar a resolver esse problema. Afinal de contas, Cristo aboliu a lei ou não? A morte de Cristo muda, não é? Como o Bié estava a dizer, a questão de sacerdócio e, consequentemente, a questão da lei, ou mesmo Jesus tendo morrido por nós, ainda continuamos debaixo da mesma lei de Êxodo, da mesma lei de Moisés. Caro Wilson, tem a primazia de começar. A morte de Cristo aboliu alguma coisa, mudou alguma coisa, ou tudo continua na mesma? Realmente, eu já esperava essa analogia, porque uma das contradições que mais se tem usado para esses pontos é mesmo as epístolas de Paulo. Exatamente. Então não deveria faltar. Mas nós precisamos entender uma coisa. Paulo, naquela época, ele alertava, muitos na época de Paulo ensinavam que era indispensável obedecer aos costumes e cerimônias judaicas. E isso simplesmente era necessário para ser salvo. É o que muita gente ensinava. Então, muitas das vezes, em várias epístolas de Paulo, nós vamos encontrar que estamos debaixo da lei. E que a lei, como o Biel leu aqui em Hebreus, que a lei não aperfeiçoa coisa alguma. Mas isso não nos dá a possibilidade de dizer que a morte de Cristo aboliu a lei e que no lugar da lei sentou Cristo. Porque as duas coisas estão relacionadas. Quando Paulo queria falar que a lei não aperfeiçoa coisa alguma, é ter a lei sem Cristo, que é superficialidade. Ok. Se não fosse isso, em Romanos capítulo 7, versículo 7, Paulo não diria que de fato eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. E no versículo 12 ele ainda diz, de maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então o que nós temos que entender é mesmo o contexto em que Paulo irá chegar. Viver debaixo da lei, conforme o judeu, porque nós temos que saber, naquela época judaica tinha mesmo muitas tradições, os discípulos lutaram com isso, Pedro lutou com isso, raça, gregos e judeus, não sei o quê. Então, os líderes, os doutores da lei, estavam a tentar subir a lei e ser mais superficiais e não acreditar a Cristo. Mas Cristo diz que eu não vim para abolir a lei,
não mudar nada. Ele morreu para que no lugar não para que no lugar da lei tivesse Cristo, mas para que as duas coisas tivessem relacionadas. Quer dizer, tendo Cristo tendo Cristo. Como é que eu poderia dizer? Tendo Cristo, tipo, a lei não salva. Mas quem ama a Deus também não tem licença para não guardar a lei, falar que você não pode guardar a lei e já está salvo. A lei não salva realmente, mas quem ama a Cristo fará boas obras. É como as boas obras não nos salvam. Um gatuno, alguém disfarçado, pode fazer boas obras. Sim. Mas quem ama a Cristo faz aquilo de coração. Então, essas analogias é onde muitas vezes Paulo queria chegar. Porque se fosse assim, esse livro de Romanos não estaria aqui para falar que a lei é santa, justa e pura. Exatamente. Muito bom, Esse é o muito meu bom. pensamento. Muito bom. Eu não sei se o Domingos Bié também partilha da mesma cosmovisão de que a lei não foi em nenhum momento alterada com a morte de Cristo, ou tem uma outra opinião? Bem, o que eu quero falar aqui é que não é a lei que foi alterada, mas a interpretação que se dá à lei. Ok? Porque é visível que a presença de Cristo na Terra é para corrigir o que foi desviado. Deus estabeleceu boas coisas, mas as pessoas foram desviando ao longo do tempo. Eu quero voltar no mesmo capítulo, de Hebreus 7, mas agora vamos no 18. Diz o seguinte: pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, se... Que mandamento é esse? Que mandamento é esse? Essa é a pergunta. O Paulo aqui estava a falar da lei. A lei anterior, que foi abrogada porque era fraca e inútil. Está aqui as palavras do próprio Paulo. Eu não estou a interpretar da minha maneira, mas senão o meu caríssimo Fio só vai mais falar que não estamos a interpretar mal o Paulo. Então vamos às mesmas palavras do apóstolo Paulo. Em uma outra epístola, em Colossenses 2, versículo 16. Vamos só sintonizar aí em casa também. Vamos nos acompanhar. Bem, eu gostaria só de que me parassem só um pouquinho de tempo. Ok? Por favor. Não, podemos compensar depois, podemos compensar. Ok. Estamos aqui com alguns problemas técnicos. Sim. É normal, os nossos colegas de painel utilizam telefones Android, então é normal isso. Vamos aguardar um Parece que já bocadinho. retomou. Bem, segundo a analogia que eu estava a fazer, Paulo em Hebreus estava a falar que a lei anterior é uma lei antiga, arcaica, inútil. Essas são as palavras que eles usam. Criou uma lei arcaica. Abrogou. Deus criou uma É lei isso que eu falei. depois É isso que eu de falei. um tempo poderia cair em O desuso. problema não está na lei, está na interpretação que se dava à lei. Já que interpretavam mal, então se tornou uma lei inútil. Ok. Porque estamos a interpretar, mas se tornou... Então, a necessidade de Deus é reafirmar o pacto com Ele. Mas dessa vez não foi mais através da lei, foi através de Cristo. O que Cristo fez? Cristo não disse que não, a partir de agora vão matar, vão adulterar, vão fazer isso. Cristo tem a mesma pregação que Moisés. Vamos aqui referenciar Colossenses 2, versículo 16, que diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua, ou de sábados. Estão a me entender? Esse é um texto muito usado também para rebater. O que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. O que significa isso? Deus colocou algo, mas os homens interpretaram mal. O que Deus fez? Então eu vou guardar isso para mais lá. Então ele guardou o sábado, guardou isso. Eu não estou a falar que o sábado não é um grande dia, mas por agora não se torna pecado. São coisas, nós ou os santos que guardarem vão adorar num dia como esse. Conforme Paulo fala que isso é sombra do que há de vir, dos tempos vindouros. Isso tudo, o comer, o guardar o sábado, não. Porque agora, conforme Paulo diz, estamos diante das asas de Cristo. Eu vou voltar a referência aqui, que o guardar o sábado ou não guardar não constitui pecado. Não constitui pecado. Até, acho que o meu tempo acabou, depois... Exatamente. Eu não sei se o ilustre Wilson quer rebater alguma coisa ou podemos passar.
Exatamente. Tem 2 minutos, tem 2 minutinhos. 2 minutos. Ok. O Caríssimo Bia falou e falou muito bem. O problema mesmo estava na interpretação da lei. Mas agora eu fiquei com uma questão. Será que a morte de Cristo... Ele disse que Jesus morreu. Ele pregava a mesma coisa que Moisés, certo? Jesus falava do adultério e tudo mais. Agora, será que a morte de Cristo fez com que a lei se alterasse ou continuasse a mesma? Posso responder? Pode responder. A morte de Cristo não tem nada a ver com a reposição ou que de lei. A morte de Cristo é um ato simbólico para que os pecados da humanidade ou do povo de Israel fossem perdoados. E a partir daquela altura, a morte de Cristo representa que temos o perdão. E a ressurreição de Cristo representa que a partir daquele momento o homem tinha direito à vida eterna. Esse é o significado que a morte de Cristo acarreta. Então a morte de Cristo não teve nenhum efeito na lei. A morte de Cristo não teve efeito na lei. É a presença de Cristo que tem feito na lei. Não é a sua morte, é a sua vinda para o mundo. É que tem feito que a partir daquele momento, quer dizer que a lei estava a guardar o lugar. Ok. Quando chegou o que deve ser referenciado ou reverenciado, então a lei deixa de ter a validade que tem, porque já tem quem deve estar sentado no lugar da lei, quem deve ser reverenciado. Então, para mim, a morte de Cristo não constitui um abolir ou uma nova revogação da lei. O que constitui isso, para mim, a própria presença de Cristo na Terra representa que as coisas, a partir do momento em que Cristo vem, serão coisas diferentes, ou coisas como na antiguidade, na santidade. É por isso que eu falei que Cristo e Moisés pregavam a mesma coisa. Aqui é pregar o que é o reino de céu, pregar o que é o arrependimento, pregar o que é o bom comportamento. Muito bem, nós estamos a nos aproximar do finzinho do nosso debate. Estamos quase na reta final e eu quero trazer aqui mais uma pergunta para tentar atiçar. Então, Domingos Bia, o que é que você acha de uma pessoa, de um jovem, de um pai, de uma mãe, que em pleno século XXI ainda guarde o sábado como dia de adoração? O que é que você acha? O que é que você tem a dizer a essas pessoas? Se você vai ter a oportunidade e a tua explanação vai alcançar muitas pessoas. Então, o que é que você acha? O que é que você tem a dizer? É o correto a fazer? Podiam, se calhar, se livrar desse jugo como Mateus 11:28 e tomar o jugo que é leve? O que é que você acha? Estão a fazer o que é certo? O que é que você tem a dizer? Bem, concernente esse assunto, eu não tenho nada a criticar, apenas tenho algumas reparações. Não é de críticas, é o que você tem a dizer. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? O que é? Que as pessoas não podem fazer coisas desnecessárias. Se elas acham que isso vai trazer salvação, então tudo bem, podem continuar a fazer, mas para mim, logo para mim, quer dizer, se eles estão... Isso traz salvação, Domingos Bia, vai lá, isso traz salvação. Eu já disse aqui antes, o cumprimento do sábado de forma isolada não constitui salvação para ninguém. Mas o que eu digo, se as pessoas, além do sábado, estão a cumprir a vontade de Deus, então... Então é inútil guardar o sábado? É inútil, então para mim é inútil. Podes guardar ou não. Não tem peso na tua salvação. Mas se é isso que você escolheu, Deus vai te julgar por isso, se você falhar, né? Então, para mim, não tem qualquer condicionante da nossa salvação o guardamento. Então, aconselho aqueles Deixa um conselho. Aconselho aqueles que têm feito isso para se livrarem desse peso. Essas práticas. Se para se livrarem desse peso, que o sábado seja um dia como os outros de adoração, mas que não seja um empecilho que a pessoa, quando, por exemplo, eu tenho exemplos de meus amigos que Sim. Eles fazem tudo, de tudo um pouco, mas no Todavia, quando chega o sábado são santinhos. São E também algo que eu tenho constatado muito triste, quando há funerais por parte dos irmãos que guardam o sábado, se a pessoa morreu sábado, lhe deixam em casa, eles vão adorar, vão rezar e voltam, mano. Tipo, não será um pouco desumano? Eu digo isso desumano. Eu há dias estive presente a um óbito, a um funeral que a casa está acolada a uma igreja que professa um sábado. O que aconteceu? Eles estavam a cantar, estavam a fazer o quê? E os outros estavam tristes. Acho que isso já vai contra um pouco os ensinamentos que o próprio Senhor deu. Ele disse, se o teu boi, sábado, estiver no buraco, não vais lhe tirar? Porque os discípulos criticavam isso. O que o Senhor disse?
Mas essa aqui é para... Não sei se tem mais quanto tempo, se vão me voltar a palavra, mas vou já preparar aqui. Exato, eu acho que o ilustre Filson quer ainda rebater isso ou quer já falar o que acha de um jovem como o Domingos Bié, um homem que está no seu estado cônscio, é consciente, Exatamente. mas em contrapartida adora no domingo, por exemplo. Exatamente. Um pai, uma mãe, ou ainda quer rebater o que ele disse. Não, eu gostaria que me fizesse a mesma pergunta. Exato, exato. O que você acha de um Sim. de Gostaria uma, deixar de uma um recado pessoa aos telespectadores. Vamos lá, 2 minutinhos. Exatamente. A mesma pergunta que foi feita ao meu caríssimo Bié. Então eu gostaria de responder qual é a minha opinião, né? E um conselho que você deixa a essas A pessoas. respeito do dia de adoração. Exatamente. Então eu gostaria de dizer o seguinte: cada um é livre. O telespectador lá em casa tem a sua Bíblia e ele próprio consegue ler e analisar os fatos. O que me deixa triste aqui é o meu companheiro ilustre, Domingos Bié, desassociar o mandamento e falar que não salva, ou seja, cada um é livre, porque não pode desassociar. E é o que está a acontecer. 10 mandamentos são únicos e não pode desassociar. Se o meu caríssimo Bié fala que cada um é livre sobre o verdadeiro dia de adoração, é o mesmo que falar que cada um é livre se vai adulterar ou não, porque está no mesmo pacote. E outra coisa que me entristece é a piada que nos tem a tirar, de que os do 7º dia são os que mais pesam o sábado, ou seja, nos 10 mandamentos, o mandamento que eles mais velam e mais falam é o 4º mandamento. Eu acho que podia aproveitar a oportunidade de clarificar exatamente. já também isso. Agora, não é verdade, agora, não é verídico. isso não é verdade, porque nós vemos o contrário nos nossos oponentes ou nos nossos irmãos evangélicos. Os domingueiros. Por exemplo, o que eles falam? Eles amenizam ou minimizam o guardar o sábado e os outros mandamentos. Por que fazem? Por que ensinam não adulterar? Por que ensinam não cobiçar? Por que ensinam não dar falso testemunho? Mas quando chegam no sábado, falam que cada um é livre e tratam o sábado com leviandade e tudo faz parte do mesmo pacote. Tudo está nos 10 mandamentos. Exatamente. Será que nos 10 mandamentos tem um que é mais pesado que o outro? Então, se o caríssimo tiver a desassociar ou isolar um mandamento, assim já não estará com conversa. E o telespectador é livre e é livre em balancear se vai tirar um e guardar os 9, ou então se não vai guardar um e guardar os 9, conforme o caríssimo fez. Ele tirou um e nos 9 manteve a sua posição. Então, exatamente. Ele guardou um. Ele tirou um e manteve a sua posição nos 9. E qual é o conselho que tu deixas a jovens como esses? Então, o conselho é mesmo uma questão de que num equilibrar. sábado, por exemplo, eles preferem ir a um cinema, a uma hamburgueria. Exatamente. Então, o conselho é mesmo equilibrar, equilíbrio, tudo é equilíbrio. A Bíblia não se trata com a nossa lógica e nem muito menos de acordo com aquilo que nós queríamos. A Bíblia tem que se tratar e se entender conforme ela é. Se Deus escreveu assim é porque está assim, tem um padrão e nós não devemos puxar brasa para ganhar razão. Muito bem. Muito obrigado. Esse foi o Filson, o Sashimuk Felipe. Eu não sei se o Domingos Bié quer dizer alguma coisa. Estamos mesmo já na reta final, são as últimas considerações. E foi muito bom tê-los aqui, foi muito bom ouvir o que cada um esteve aqui a dizer. Eu não sei se o Domingos Bié tem alguma coisa assim para fechar o caixão. Para fechar. Para fechar mesmo o caixão. Esse é para fechar o caixão. Então vamos lá. 2 minutinhos. Eu acho que o meu caríssimo Filson, meu amigo, está se fazendo despercebido e está a ignorar as escrituras sagradas. Eu em nenhum momento algum disse que o sábado deve ser atenuado e os outros mandamentos devem ser ensinados. Eu referenciei aqui que foi o Paulo que disse que a antiga lei já não serve. E foi eu que disse também que Cristo, quando veio, ensinou o que devemos fazer ou não. O que eu devo falar? Que a partir de hoje, nós devemos se preocupar com a lei ou não lei. Devemos seguir apenas o que Cristo fala, porque a lei, em vez de ser um mero documento que vamos lá ler, vamos ouvir as palavras do próprio Cristo. E ouvir das palavras do próprio Cristo é ir buscar os ensinamentos dele, os que os discípulos deles ensinaram. O que eu vou falar aqui? Eu vou só referenciar aqui o Mateus 2. Quando Jesus estava a passar, os fariseus perguntaram, olha, por que estão fazendo no sábado que não é lícito? Porque os discípulos estavam a comer, estavam a colher. Né?
E sucedeu passar ele no dia do sábado pelas searas, e os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: olha, por que estão fazendo no sábado que não é lícito? Respondeu-lhe: acaso nunca leste o que fez Davi quando se viu que necessidade teve fome, e ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos companheiros, e prosseguiu: o sábado... Mas tem tempo E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Perfeito. Isso aqui é para arrematar. Uhum. Pelo que o filho do homem, até do sábado, é o Senhor. Isso até para mim, é para mim dar glória a Deus também. Porque o que eu quero dizer com isso? O sábado, nós não fomos feitos por causa do sábado. E sim, o sábado foi feito por causa de nós. Uhum. Tá sabendo? Então, até do sábado, o Cristo é o Senhor. Se Cristo falar que você tem que adorar quinta-feira, é quinta-feira. Mas nós estamos a ver aqui que o Paulo disse: isso é sombra, não se preocupa mais com coisas desnecessárias, isso não constitui salvação, isso é só mais um peso a mais, porque a lei de Deus já é complexa, ser santo é complicado, não adicione mais coisas que não fazem parte da salvação. O sábado atualmente já não constitui uma condição salvífica para a alma. O que nós, o meu conselho para todos os Mas jovens não é errado adorar no sábado. Não é errado adorar no sábado. Mas é errado adorar no domingo. O meu conselho para todos que professam o sábado: é errado adorar no domingo. não é errado adorar no domingo. Não, é mas errado. o ilustre Filson disse que é errado. É isso que eu adorar no disse, domingo. é uma falta de interpretação bíblica e também de fé. Estamos já nas perguntas rápidas. Porque Eu já ouvi a dizer que o domingo é a marca da besta. Não quero entrar nesse ponto. Não, mas partilha da mesma opinião ou não? Não partilho da mesma opinião. Sim, O que eu mas... queria dizer simplesmente Exato, é que já estamos a resumir nós mesmo. não podemos comparar esses dois dias. O que nós muitas das vezes fazemos confusão é sobre os dias de adoração. Todos os dias são lícitos para adorar, mas nós não podemos comparar o sábado com outros O dias. sábado é especial. O sábado é um dia especial, Único, em exclusivo. que Deus abençoou, santificou e descansou para contemplar as maravilhas que Ele havia feito Posso fazer nos uma 6 pergunta, dias. Caríssimo? Pode. Exatamente. Agora cada um tem o direito de fazer uma pergunta a cada um. Então, quer dizer que quem não cumpre com o sábado automaticamente está no inferno, não será salvo. Quer dizer, então, automaticamente os que serão salvos são simplesmente os que professam o sábado, os que guardam o sábado. É essa analogia que eu queria dizer. A questão, como já disse antes, está na forma como guardar. Não, eu queria que me perguntassem, porque vamos complicar os telespectadores, né? Eu queria que me respondessem do jeito que eu perguntei. Exatamente. Os que não professam o sábado não serão salvos? Vão direito para o inferno, e os que professam São o demônios. sábado, e os que professam o sábado vão direito para os céus? Não. Essa pergunta eu queria que me respondesse do jeito que eu perguntei. O carisma não pode me perguntar ou me fazer uma pergunta relativa e ambígua e querer uma resposta direta. Porque nós sabemos que seremos julgados de várias formas, cada um de acordo com os seus atos e até mesmo os pensamentos, o motivo que fez as pessoas fazerem, Deus vai julgar. Então, cada um vai ser julgado de acordo à luz que recebeu. Eu não posso afirmar absolutamente que sim ou que não. É uma pergunta ambígua, caríssimo. Ok. E qual é a sua pergunta para o Domingos B? O que é que gostaria de dizer? Não, é uma pergunta ambígua, mas qual é a resposta? Exatamente, já respondi. Caríssimo. Não, ele respondeu que não Respondi. pode afirmar. Não posso afirmar Não pode afirmar absolutamente. nada. Sim. Temos diferentes classes de pessoas, aqueles que nunca ouviram a mensagem, aqueles que se calhar não têm ouvido sábado. Não, mas calma, não, mas calma, calma. Não nessa analogia, não cair nessa Está já a analogia. ficar picante aqui. Eu disse que temos um conjunto amostrado de pessoas bastante relativo. Imagina a questão daqueles que nunca ouviram. Você está falando que vamos ser julgados segundo o que nós acreditamos. Se o caríssimo acredita que o sábado deve ser guardado e já entendeu, tens que guardar o sábado. Se já entendeu, já tens essa Para mim, luz, tens que relativo, eu gostaria guardar. da tua ajuda. Então achas que O quem... caríssimo entendeu que deve se guardar o sábado? Então achas que quem não adora o sábado é uma questão de entendimento? O seu entendimento ainda não chegou até ali. Exatamente. Todos os dias são lícitos para adorar. E quem não adora sábado ainda não percebeu, deve pedir mais unção do Espírito para entender o real dia de Enésio adoração. de conhecimento. Exatamente. O É beber na fé.
E o que eu me remeto aqui a dizer é que não será salvo, não posso afirmar isso. Ok. Mas que precisa de Corre mais um grande esclarecimento. risco Exatamente. de não subir quando o Senhor voltar. Não nesse sentido, precisa buscar mais da palavra. Ok, ok. Buscar mais da palavra. Ok. Exatamente. Sim, qual é a pergunta? Para terminar mesmo já, a pergunta que gostaria de fazer ao Domingos Bié. Eu gostaria de insistir na mesma tecla. Uhum. Queria que, para terminar já, um esclarecimento assim, mais direto. Vamos ainda deixar fora as epístolas, porque também são outro fórum e levaria-nos muito tempo. Então, se o caríssimo diz que é errado, ou seja, cada um é livre, né, em escolher o verdadeiro dia de adoração, está dando a possibilidade de minimizar a lei e cada um ser livre, uma vez que o sábado está nos 10 mandamentos. Essa parte eu não entendi mesmo bem. Ok. Não entendi bem, porque é aquilo que eu disse. E o caríssimo deu aqui Marcos 2, versículo 27. Então, só para dizer que aqui Jesus estava a esclarecer o porquê que os fariseus estavam ali indagar. E ele disse que até o filho do homem é Senhor. Isso quer dizer que ele até era do sábado. Também era alguém que Guardava cumpria. o sábado. Tá vendo? Não Esse estava que eu fora. disse. Ele guardava o sábado. O que muitas das vezes dava polêmica naquela é a forma de guardar que os Quer fariseus dizer, tentavam não sei se ele criticar. está a me explicar ou está a me fazer pergunta. É isso que estou a tentar fazer. A questão liberdade do sábado, como é que explica isso? O caríssimo dizer ao telespectador que é livre, se guarda ou não, mas todos os dias são lícitos. Ok. À luz da Bíblia. Só para esclarecer, isso é uma questão de língua, uma questão linguística. Quando dizemos que... Ok, seja eu sou meu modo. Estamos aqui uma... Deixa eu sair. Não, nem por isso. Já estamos a terminar. Nem por isso, já estamos a terminar. Exatamente. Vamos dentro de 5 minutos. Conforme eu disse, é uma questão linguística. Por quê? Porque quando nós falamos que o Senhor é o Senhor dos senhores, Exatamente. estamos a falar que Ele é dono de tudo, Senhor. Nós não estamos a falar, o Jesus aqui nunca fala, isso não significa que Jesus professava o sábado. Eu falo que Jesus é dono do sábado. Jesus não professava o sábado? Eu não quero cair nesse aspecto. Eu não quero cair nesse aspecto. Eu não estou falando que professava ou não. O que eu quero falar nesse contexto é que até do sábado Ele é o Senhor. Quer dizer, Ele é o Senhor de tudo. Até do próprio sábado. Quando alguém é Senhor de tudo, Ele manda. Ele é que sabe se sábado faz quê. É aquilo que o Senhor estava a falar. Que o sábado foi feito por causa de você, do homem. Não você por causa do sábado. Para terminar logo na pergunta do caríssimo Filson. Ele está a insistir muito em lei. Eu já li aqui o Colossenses 2:16 até 17. Que ninguém vos julgue por isso, por comer, pelo beber, pelos sábados, porque isso tudo é sombra do que há de vir. Mano, nós não vamos desprezar as palavras de um Paulo que eu considero que é o que mais contribuiu. Um dos maiores apóstolos. Um dos maiores apóstolos, o que mais contribuiu para São 13 epístolas escritas. Para o engrandecimento do cristianismo. E só para referir aqui que o sábado é um mandamento que foi dado pelo Senhor, mas é um mandamento que atualmente, ou nos dias de hoje, não faz qualquer sentido o seu cumprimento. Está em desuso, é claro. Mas... Nós vimos o que o sábado trouxe no Senhor. O Senhor disse que eu estou cansado dos vossos sábados, porque as pessoas são falsas. Então a lei foi reduzida a 9 mandamentos. Não, isso que eu queria falar. A lei foi reduzida à vontade de Cristo. Ok. Se Cristo falar que são 300, é isso que eu quero falar. A lei foi reduzida à vontade de Cristo. É verdade isso. A lei foi reduzida à vontade de Cristo. Não. Cristo, quando reduziu a lei, ou quando lhe perguntaram dos 10 quais seriam os mais importantes, ele disse da questão do amor, não é? Sim. Amarás a Deus todo o teu coração e ao teu próximo. Eu não quero Isso se referir Cristo resume como aos 10 Jesus. mandamentos. Eu não queria referir Cristo como Jesus. Eu queria referir Cristo. Conforme Paulo afirma, Cristo é o poder de Deus. Ou quer dizer, o próprio Deus, né? Então eu quero referir aqui que o Cristo que eu estou a falar, a vontade de Deus e Cristo, porque Cristo fala a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele só falava assim, não pelo Pai, ele nunca falou por ele próprio. Ele falava pelo Pai, os discípulos falavam por ele. Então o que eu quero dizer? A vontade dele é que constitui o pecado ou não. É por isso que ele resumiu em 2 mandamentos: amarás o teu próximo, amarás o Senhor. Porque são as coisas, porque quem não ama o Senhor desobedece às palavras dele. Exatamente. E quem não ama o próximo faz coisas más ao próximo. Então, para mim,
as leis foram reduzidas à vontade de Cristo e agora é só saber o que é que Cristo disse, está aí nas epístolas, está aí na Bíblia. Queria só falar algo rápido, como é que o carisma... Vamos, mas rápido mesmo, porque o carisma foi muito estamos já há contraditório. 1 hora aqui em debates e é bem provável que isso vai ser necessário ter a parte 2, porque ainda há muita coisa para se falar, mas o Filson quer rebater aqui algo. Só espero que não leve a um outro rebate também. Não consigo entender como é que em um momento o carisma diz que Jesus Cristo ou Cristo reduziu a lei ou simplificou a lei em 2 mandamentos, que é amor a Deus e amor ao próximo, e outro lado fala que o sábado não constitui salvação. Seria contraditório, porque se ainda Cristo resumiu a lei nos 10 mandamentos, quer dizer que o sábado está incluso ali. Então como é que você consegue me fazer essa relação? Acho que o carisma Filson não está me entendendo. Não, eu estou a entender a tua posição, minha só que o defesa carisma é... que está se contradizendo. Qual é a minha defesa? A minha defesa é que o sábado não constitui um elemento preponderante nos dias de hoje. Não pode. Por quê? Porque temos passagens bíblicas claras. O que temos mais é passagem bíblica a confirmar que o sábado é dia de adoração. Isso é uma questão de interpretação, uma mera interpretação. Não sei se o caríssimo Sim, a Filson interpretação é relativa. está me entendendo. Sim. Acho que o caríssimo Filson não está me entendendo. Não, pode bem. continuar falando. Vamos conversar. Exato. As palavras de Paulo foram claras. Que a lei antiga foi revogada por ser inútil. Exatamente. Que no lugar da lei, havendo uma troca de sacerdócio, tem que haver troca de sacerdote. Não sei se até aqui me entendeste. A lei foi substituída por Cristo. Havendo uma troca de sacerdócio, há necessidade de haver troca de lei. Mas qual é a lei? É aquilo que Deus falou. Não, caríssimo, aí tem que saber. Mas Não existe só uma lei. exato, não inclui o sábado. Exatamente. Para mim, a lei não inclui o sábado. O sábado é uma questão meramente de preparativa. Aquilo tudo é sombra do que vamos encontrar. Viveu-se no passado, será no futuro. Então é uma questão preparativa. Exatamente. Quando o caríssimo, aquele texto de Hebreus, que tipo de lei está a se retratar? Primeiro temos que fazer essa pergunta. É isso que eu disse no princípio. Sim. Na Bíblia não existe só uma lei. O caríssimo Filson, Tem a lei moral, que é conhecida como lei de... e tem a lei que Deus deu a Moisés. E Paulo muitas vezes se referia àquilo para mostrar que já está ultrapassado. o caríssimo Filson que quer entender até ali. Agora. O Paulo não deixou espaço para a interpretação. Paulo foi claro, ele falou de lei de forma geral. Não é que eu quero chegar e interpretar Não, até ali. nós vamos ter que terminar mesmo. Não é que eu quero Vamos ter que chegar... terminar e abrir. Vamos continuar aqui nos bastidores, mas vamos ter que sair, infelizmente, porque chegamos agora num momento picante e palpitante. Então eu vou dar uma oportunidade para os nossos ilustres aqui agradecerem, né, e falarem alguma coisa aos nossos espectadores. Vamos ter que ficar por aqui, mas com o desejo de ter uma segunda parte, porque parece que vai ser necessário. Então, Filson, tem a palavra. Um minuto. Quero ler aqui uma citação. Não é mais para ler aqui nada, porque você vai trazer mais outro debate, mano. Ok? É simplesmente para agradecer a oportunidade, considerações finais. Ok. Então, realmente foi proveitoso. Agradecer a oportunidade e que ideias do gênero sejam muitas das vezes abordadas, porque realmente ajuda os telespectadores. Para o recado que eu deixo aos telespectadores, não pare de ler a Bíblia, não pare de orar e pedir a interpretação divina para que nós possamos ter discernimento claro da palavra. E se dirigir a uma igreja adventista mais próxima de si. Isso não diz. Domingos Bié. O meu conselho para todos que ouvem a nossa conversa é que, acima de tudo, procurem Cristo, procuram saber qual é a vontade de Cristo e procuram saber o que é Cristo e terão tudo resumido nas vossas vidas. Muito obrigado. Assim, esse foi o nosso primeiro debate hoje, o dia de adoração. Eu sou o Júlio César. Voltarei a estar convosco em uma outra oportunidade. Muito obrigado e força!